Aqui nós temos então a instalação de um sistema intrinsecamente seguro, aonde os componentes para uma instalação, ela depende de uma estrutura muito bem montada, corretamente montada, logicamente. E aqui a gente tem o que nós chamamos de barreira intrinsecamente segura. Então, levando em consideração, quando a gente fala de barreira intrinsecamente segura, porque é uma estrutura que ela está em uma área não classificada, mas ela tem a função de fazer a limitação de potência, ou seja, de corrente e de tensão, para depois mandar essa alimentação, esse sinal, por exemplo, esse controle, para uma área classificada, logicamente com um controle bem maior. Então, da onde a gente parte? A gente parte da necessidade desse instrumento de receber uma alimentação com um nível de controle muito grande, ou seja, né, um valor de tensão e de corrente tão baixo que ele consiga funcionar, porém essa potência não seja, essa energia, vamos chamar assim, é até melhor, não seja suficiente para ignitar a atmosfera que está ali, que possa ser gerada. Nesse caso aqui, como exemplo, na descrição, ele é uma área X e A, no caso aqui A é o instrumento, né? Ele é intrinsecamente seguro. Para o EPL dele é A, lembrando que A, nesse caso aqui, é para a zona 0, então esse equipamento ele foi feito aqui, construído para poder ser aplicado em zona 0, mas também pode, logicamente, ser instalado em zona 1 e zona 2. Ele está sendo instalado em uma área de grupo 2C, lembrando que grupo 2 são dos gases e C são dos gases mais restritivos, né? A família ali do hidrogênio. Então, tipo, se a gente for levar em consideração dos três grupos, né? 2A, 2B e 2C, o 2C é o mais perigoso, é aquele que tem os gases onde a energia mínima de ignição é mais baixa, ou seja, ele precisa de pouquíssima energia para ele ignitar, para ele explodir. Ou seja, esse instrumento aqui, ele não pode nem chegar perto de fornecer energia suficiente, por exemplo, para um hidrogênio gerar uma ignição. E a classe de temperatura dele aqui é T4. Tá? Então, quando a gente tem essa descrição VXIA 2CT4, nós temos esse instrumento. O que nós temos aqui que esse instrumento ele precisa ter? Ele precisa ter uma alimentação elétrica, né? Então ele precisa receber tensão e ter uma capacidade de fornecimento de corrente suficiente. Quais são as características deste instrumento aqui? Tensão de entrada, pelo menos tensão de entrada de 40 volts, né? Máximo aqui de 40 volts, corrente de 100 mA, a potência de 2 watts que ele consome, né? A capacitância de 20 nanofarads e a indutância de entrada de 5 mH. Tá? Agora, a barreira Zener, o que ela faz? Olha só para você, a barreira Zener ele é um instrumento associado. Ele não é um equipamento EX, ele é um instrumento associado para fornecer essa alimentação para um instrumento EX. Então, por isso que ele vem aqui com essa chave, para mostrar que ele existe aqui para estar associado a um instrumento, um equipamento IA, né, intrínseco, com IPL elevado aqui no caso, e do grupo 2C, tá? Então, olha só para você ver. A tensão de saída dessa barreira Zener é de 28 volts, ou seja, ele nem chega a ultrapassar a tensão máxima de entrada desse instrumento que é de 40. Ou seja, ele consegue fornecer menos tensão do que esse instrumento aqui, que seria o limite máximo para esse instrumento. Tá? Então, esse instrumento ele pode receber até 40, esse aqui está entregando 28. Então, nessas características aqui, ó, com todas essas características, esse instrumento ele é aprovado para essa área 2C e A2C. Então, logicamente, essas informações aqui, elas têm que ser o que? Adequadas para essa instalação. Nesse caso, ele pode receber até 40 volts, está sendo fornecido 28. Ele pode receber até 100 mA
de corrente, ele está recebendo, está limitado, a barreira está limitando a 80 miliamperes de corrente, né? A potência de entrada pode ser de até 2 watts, ele está, a barreira Zen está limitando a 590 miliwatts, ou seja, quase que um quarto da potência, fazendo com que a potência entregue que seja bem abaixo da potência máxima que necessária, máxima que possível que esse instrumento pode estar utilizando. A impedância, logicamente, ela é o contrário, né? Ela é maior, porque seja quanto mais impedância, maior é o nível de proteção aqui do sistema capacitivo e, logicamente, a indutância também fornecida é maior. Por quê? Porque a capacitância significa, tanto a capacitância quanto a indutância sendo maior, significa que os componentes, né, de capacitância e indutância que vão aparecer nesse circuito, dependendo do comprimento do cabo, do tipo de cabo utilizado, do próprio instrumento, da instalação, ou seja, então os componentes, né, capacitância e indutância, que serão resultantes, que irão aparecer aqui, esse instrumento ele tem que suportar. Então, ou seja, no máximo esse instrumento com uma aplicação adequada vai gerar no máximo 20 nanofarads de capacitância. Esse cara suporta 340, né? Esse aqui vai gerar no máximo 5 milihenries, lógico, atendendo a distância, o comprimento de cabo aqui, né, que o fabricante coloca como comprimento máximo. Então, se colocar no comprimento máximo ali que o fabricante fala, vai dar 5 milihenries de indutância. Esse cara aqui suporta 15. Ou seja, então não tem como esse instrumento devidamente instalado, né, atrapalhar, queimar ou danificar a barreira Zener, a barreira intrínseca. E quem que alimenta a barreira intrínseca? Uma sala de controle normal, uma alimentação normal, né? Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que a barreira de segurança intrínseca basicamente é um resistor em série para limitar a corrente, diodo Zener para alimentar a tensão e, na grande maioria das vezes aqui, outro resistor ou até mesmo um diodo para, né, não deixar ter o retorno de tensão no sentido contrário, tá? Então, equipamentos intrinsecamente seguros são equipamentos elétricos no qual todos os circuitos são intrinsecamente seguros, tem essa obrigatoriedade de todos serem, muito comum para o pessoal da instrumentação. Então, equipamentos portáteis, né, então, por exemplo, transceptores de frequência, de UHF e HF, detector de gás, instrumentos de amplificadores, de áudio, os fixos, né, então ali instrumentos de 4 a 20, transmissores de nível, pressão, temperatura, conversor eletropneumático e assim por diante. Já a barreira, o equipamento associado, que é a barreira Zener, ou barreira, a gente chama de barreira Zener, barreira intrínseca, ou trabalhando a ideia da isolação galvânica, é o equipamento elétrico na qual os circuitos ou parte dos circuitos não são todos necessariamente intrinsecamente seguros, mas que contém circuitos que podem afetar a segurança de equipamentos intrinsecamente seguros. Ou seja, ele foi feito para poder atender a uma demanda de um instrumento, de um equipamento intrinsecamente seguro. Tá? Então, ou seja, toda instalação EXI, né, intrinsecamente seguro, depende de uma barreira Zener. Tá? Agora, e os equipamentos simples? São componentes elétricos ou combinações de componentes de construção simples, com parâmetros elétricos bem definidos, que são compatíveis com a instalação intrinsecamente segura no circuito no qual eles são utilizados. Esses equipamentos são marcados para áreas classificadas, mas deve estar claramente identificado na documentação o atendimento a exigências normativas. Por exemplo, componentes passivos, tais como chaves, caixa de junção, resistor, dispositivos semicondutores, né? Eles não são exatamente um equipamento para a área X, mas são equipamentos, desenvolvidos para ser colocados juntos com equipamentos EX, né? São equipamentos passivos. Já as fontes ou armazenadores de energia com parâmetros bem definidos,
tais como capacitor e tutores, né, também tem que ser levado em consideração as suas características, cujos valores são considerados quando da determinação geral do sistema, ou então automaticamente você depende do instrumento que vai ser implantado para você, logicamente, vir aplicando a questão dos capacitores, indutores, enfim, dos filtros que forem ser utilizados, das pontes resistivas e tudo mais. Já as fontes de geração de energia, tais como termopar ou fotocélulas, né, que acaba gerando os valores ali das grandezas elétricas, que não possam gerar mais do que 1,5 volt, 100 miliamperes ou 25 miliwatts, qualquer indutância ou capacitância presente nessas fontes de energia é considerado conforme a instrução B lá da norma, no caso aqui, a partir do exemplo onde fontes ou geradores de energia com parâmetros bem definidos. Ou seja, se ele não ultrapassar essas informações, leva-se em consideração que ele entra essa mesma parte aqui como fontes ou armazenadores de energia, tá? Então, seguindo aqui com a segurança intrinsecamente segura, já o cabeamento tem a função de evitar a transferência de níveis perigosos de energias na área classificada, logicamente, né? Então, o nível perigoso de energia, sempre trabalhando com a ideia da energia, tá? Pensando como fórmula didática, energia nada mais é do que a tensão, o produto, né, da tensão pela corrente no tempo. Então, os circuitos EXI, tem um errinho aqui, os circuitos EXI são sempre segregados dos demais e identificados de preferência pela cor azul claro. Existem cabeamentos próprios e apropriados para a instalação EXI, tá? Então, toda instalação EXI, tá? O normatizado, ele deve ser instalado com cabeamento azul claro, próprio para isso, tá? E ele deve até mesmo receber uma régua de Born específica para ele, né? Tanto para entrada quanto para saída. Ele não pode entrar na mesma régua de borneira. Ele tem que estar entrando e saindo em prensa-cabos também específicos para ele, tá? Então tudo isso é importante deixar muito bem claro para não não correr o risco de haver ali uma junção de cabeamento, o famoso jump, né? Fazer uma ligação ali e acabar gerando uma alimentação inadequada numa linha intrínseca, gerando energia mais do que suficiente para ignitar uma atmosfera explosiva com um produto tipo o hidrogênio, por exemplo. Então, o cabeamento intrinsecamente seguro e não intrinsecamente seguro não deve estar dentro da mesma bandeja, canaleta ou eletroduto, a não ser que, né, estejam separados por uma distância acima de 50 milímetros, desde que a bandeja esteja devidamente aterrada, ou o cabo intrinsecamente seguro tenha malha aterrada propriamente na sua estrutura, ou estejam separados por parede metálica aterrada. Lembrando que cabeamento intrinsecamente seguro deve estar separado do não intrinsecamente seguro por barreira física dentro do painel, né? Então, assim, tem muita regra de confecção, pode ser verificado tudo lá na 60079-25. Aqui está um detalhamento de uma barreira intrínseca, onde a caixa não é EXI, porque não tem necessidade, ela não está dentro da área de zona zero, mas ela é uma caixa de segurança aumentada, EXE, então ele recebe essa alimentação, né? E tem aqui as entradas EXI, ou seja, da onde vai vir os instrumentos, né? Então, sensor, tá vendo que estão os sensores, por exemplo, aqui só está mostrando um sensor, né, como exemplo, mas poderia estar recebendo outros sensores ali de temperatura, de nível, por exemplo, né, e assim por diante, tá? Mas a caixa, ela é uma EXE porque, logicamente, ela vai ficar numa área de não zona zero, vai ficar numa área externa, né? Não vai ficar dentro do instrumento, dentro do tanque, por exemplo, dentro do moinho, dentro da onde tem o nível, por exemplo, ali, ou da onde tem temperatura. E, logicamente, né, se for ali com a questão de redes, tem que ter a caixa de junção, por exemplo, aqui Field Bus, onde ele já junta dois tipos de... como é que eu falo? Dois tipos de grupo de proteção aqui, né? Que é X, aí tem
o EXM, que é imersa em resina, né, segurança aumentada e segurança intrínseca, né, gerando a segurança intrínseca. Então essa junção desses dois, né, ele pode ser colocado em locais EXA, porque ele pode ser instalado em locais que é EXI, uma vez que ele tem essa junção dessas duas configurações. Então, os circuitos intrinsecamente seguros devem ser separados dos demais. Tá? Como parte final aqui dessa apresentação, desses vídeos, vou colocar aqui para vocês a documentação dos prontuários, a importância, né, a própria norma deixa bem clara a importância da documentação do prontuário de área classificada, do estudo. Né? Então, o prontuário ele tem que conter a classificação das áreas, então, estudo de área classificada, tem que ter as características dos equipamentos com relação à classe de temperatura, né, de T1 a T6, tipo de proteção, né, o EPL, se ele é GA, GB, GC, DA, DB, DC, grau de proteção, se ele é o IP-X alguma coisa, ou 6X, 5X, 64, por exemplo, se ele é resistente ou não à corrosão. Os certificados, não é certificado de treinamento, tá? Certificado dos equipamentos é X. O equipamento, quando ele é X, devidamente comprado, instalado, ele tem o certificado de aquisição. A cópia dos relatórios de inspeções anteriores. Então, inspeção, se foi feita uma inspeção visual, inspeção apurada, inspeção detalhada, né? Então, como que está a cópia dos relatórios de inspeção? Memorial descritivo dos circuitos intrinsecamente seguros, se existir na planta. Documentos de segurança dos painéis pressurizados, se houver painel pressurizado, é XP, aqui é um EXI, aqui é um EXP. As informações técnicas dos equipamentos, logicamente. Costuma ter essas informações técnicas junto com os certificados. Lista com especificação e localização dos equipamentos. Pode ser uma lista específica, como também pode estar numa planta baixa, numa relação em desenho, ou pode estar mesmo, né, numa descrição. Projeto elétrico, né, atualizado. A gente fala as-builtado, né, ou as-built. Então, o projeto elétrico é compatível com a instalação real, atual. Diagrama unifilares, né, da instalação, até mesmo para que a gente saiba como que está a instalação elétrica, se ela está adequada, se ela está atualizada. O estudo de curto-circuito e seletividade das proteções. Então, isso são as documentações, né? Posso até brincar, só isso, né? Só isso aí são as documentações necessárias para que a gente tenha uma instalação elétrica em áreas classificadas segura. E lembrando que quando eu falo segura, eu estou falando segura para a empresa, né? Para não ter risco de incêndio, explosão, de perda de toda a instalação industrial, mas também segura para os colaboradores, né? Que, né, diminui o risco ali de queimaduras por incêndio, né, mortes, enfim, acidentes graves por aí. Então, cuidar das instalações é X, cuidar tanto dos colaboradores, tão como também cuidar da planta industrial, cuidar da produção, cuidar do patrimônio da empresa. Tá ok? Fechamos por aqui. Muito obrigado. Meus parabéns por ter participado desse treinamento de áreas classificadas, né? Compondo aí a carga horária necessária para atender o requisito da NR10. Meu muito obrigado a você.